Salve, irmão, com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para falarmos da santa, poderosa palavra de Deus. Você que vai participar desse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você gostar, inscreva-se nesse canal, né? Acione o sininho, né? Dê um joinha. Quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Pedro 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também falsos doutores que introduziram encobertamente doutrinas de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Falsos profetas não é coisas de hoje. Tem Bíblias que na versão está escrito também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A Bíblia está falando que falso profeta e heresias de perdição, elas já existiam desde os tempos de Pedro, né? Há 2000 anos atrás. Havia já heresias. O que é heresia? Heresia é substantivo feminino. Primeiro, interpretação, doutrina ou sistema teológico que rejeitado como falso pela igreja. Tudo aquilo que é falso, como ensinamento e doutrina, é heresia e é rejeitado pela igreja. Segundo, heresia, teoria e ideias, práticas e etc., que nega o contrário da doutrina estabelecida por Cristo para a sua igreja. Tudo aquilo que vem negar o ensinamento de Jesus Cristo, que foi instituído para a igreja, é heresia. Terceiro, o que é heresia, segundo a Bíblia? Heresia, segundo a Bíblia, é a resposta: oposição às mensagens ensinadas por Cristo. Tudo aquilo que é ensinado por Cristo e que alguém venha ensinar o contrário é heresia. Vou dar-lhe um exemplo. Se é ensinado hoje em muitos lugares, não é? Que não precisam congregar mais. E Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. E a Bíblia está dizendo que houve falso profeta entre o povo no passado, no Antigo Testamento. Houve falso profeta. Como também haverá, nos nossos dias, falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Observação. Por isso, hoje nós vemos uma mistura. Muitas vezes os crentes ficam um pouco assim, pasmados, mas um fala uma coisa, outro fala outra. Não, tem que saber o que a Bíblia ela está dizendo. O que é que a Bíblia ela está ensinando. O que é que a Bíblia ela está mostrando. Há mais de 2000 anos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, já estava alertando os crentes sobre os falsos profetas daquela época, os falsos doutores daquela época. Observação: os enganadores que conduziam o povo à morte, porque o falso profeta ele conduz o povo à morte espiritual e à morte eterna. Observação:
agora são muitos mais. Antigamente tinha, hoje é muito mais. Porque vivemos dias e épocas em que é difícil encontrar uma denominação e um templo que leva o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Você vê muitas denominações, mas levar o Evangelho a sério, é difícil você encontrar uma denominação que leva o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Qual é a preocupação dos pregadores de hoje? Manter seus templos cheios. Não importa de quem, qual a situação do povo, a condição do povo. Manter o templo cheio. Para isso, pregam um evangelho diferente. Pregam uma mensagem falsificada. Uma mensagem que não repreende o pecado. Uma mensagem que não ensina o povo a abandonar o pecado. Observação. Prega que o povo que ouvir não mais existe exortação. Ao contrário, há uma concordância deliberada com os erros e pecados. Hoje não tem exortação para largar o pecado, não tem admoestação para abandonar o pecado. Hoje, na verdade, não se prega como João Batista, não é? Não se prega como o apóstolo Paulo, não se prega como Pedro pregava arrependimento, abandono do pecado, porque isso não dá ibope, isso não enche templo, louvado seja Deus. E aqui eles pegam uma mensagem com concordância deliberada com os erros e pecados, desde que as pessoas continuem no templo ofertando e dizimando. Eles querem que as pessoas continuem no templo ofertando e dizimando. Uma observação. Por isso temos falsos mestres, os teólogos, os pregadores, os conferencistas, que se esmeram em levar o povo ao delírio com as suas promessas fantasiosas. São pregadores falsos que falam sobre amor, que ensinam que Deus sempre perdoa e que somente nos abençoa. Deus sempre perdoa, pode continuar pecando que Ele perdoa e sempre vai nos abençoar. Observação. Apresenta um Deus de letra maiúscula, um Deusinho, que não cobra e nem exige santidade. Eles apresentam para o povo um Deus que não cobra e não exige santidade, mudança de vida, transformação. Observação, que está compromissado em curar, libertar, transformar, enriquecer e dar plena alegria. Um Deus que está compromissado em somente em curar, libertar, transformar, enriquecer materialmente, dinheiro, e dar plena alegria. Um Deus de breganha. Eles dizem que quanto mais der a ele dinheiro, não é uma vida de obediência, santificação, dinheiro, mais receberá. E que o Senhor não se importa com nossos pecados, com nossos erros. Ele nos perdoa sempre, pois sabe que somos humanos. Deus só perdoa quem se arrepende. Só alcança misericórdia, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa. Os falsos mestres, os falsos doutores, estão pregando uma mensagem, engodando o povo, levando o povo ao engano, à mentira, entendeu? Porque eles querem arrancar o dinheiro do povo. Eles dão para o povo facilidade, heresias, mentiras, e o povo dá de volta para eles o dinheiro que eles assim almejam do povo. A palavra de Deus está dizendo mais.
Observação: os pregadores enchem os seus templos promovendo eventos. Eles enchem o templo promovendo eventos. Shows, palhaços, cantores, campanhas milagrosas ou milagreiras, sorteio e tudo mais. Mas o tema da mensagem ainda é: arrependei-vos, para que seja apagado o vosso pecado e venha o tempo do refrigério pela presença de Deus. Você que é seguidor desse canal, Deus te abençoe. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se nesse canal, para que possamos estar divulgando a santa palavra de Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.